Aleluia. Jesus é o Senhor. Chegamos à primeira mensagem desta conferência Geração Final. E o título dessa primeira mensagem, aliás, o tema da nossa conferência é Felizes. Tema geral é Felizes. Vocês podem falar comigo? Amém. De novo. Felizes. E o título da mensagem 1 é Vivo o que é real. Hoje, na abertura da conferência, na parte da manhã, os nossos irmãos nos ajudaram a entender qual é o encargo do Espírito nesta conferência. E o Senhor quer produzir uma geração de pessoas felizes, jovens felizes. Só que para sermos felizes, nós precisamos pagar um preço. Essa felicidade, ela não cai para nós de mão beijada, ela não é dada a nós de mão beijada. Nós precisamos batalhar por ela, precisamos pagar um preço por ela. É isso que nós vamos ver ao longo das mensagens que serão ministradas a partir de hoje, à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite, sábado de manhã e sábado à noite. Mas, antes de chegarmos nesta conferência, Geração Final, nós tivemos uma conferência Geração Santa. É a conferência especial, especialíssima para os nossos adolescentes. Então, nós tivemos um tema nessa conferência Geração Santa que terminou segunda-feira, ocorreu final de semana passado, né? Sábado, domingo e concluiu na segunda-feira. E o tema dessa conferência foi Somos lá do alto. Amém? Maravilhoso esse tema, né? E esse tema, na verdade, nos ajudou, pavimentou o caminho para que nós entrássemos nesta conferência Geração Final. E os nossos queridos irmãos que ministraram a palavra para os nossos adolescentes, eles mostraram a nossa origem, desde o nosso nascimento, nosso novo nascimento, a nossa regeneração, e também mostraram a importância de nós sermos transferidos para o alto, também a vitória do alto. Mostrou a importância de nós sermos influenciadores do alto. E vimos também os frutos lá do alto. Então a nossa vida não está mais presa a esta terra. Nós somos uma geração do alto. A nossa origem é o alto. E para provar isso, os irmãos nos ajudaram, nos levando para Gênesis capítulo 2. Versículo 7, e ali, quando Deus formou o homem, a única coisa terrena do homem é o corpo do homem, porque o homem foi formado sem vida, mas Deus soprou para dentro do homem e o homem passou a viver, ele se tornou alma vivente. Ele ganhou um espírito humano e se tornou alma vivente. E esse sopro foi de Deus. Ou seja, esse homem lá, desde o início de Gênesis, ele não é da terra. A vida dele é do céu. Muito rico, né? Depois nós vemos a história da humanidade. O homem se desviou, se distraiu, foi enganado pela serpente. Mas a nossa origem é essa. E nós vimos também lá em João, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: os quais, versículo 12 diz:
Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus. Nós que cremos no Senhor, um dia nos voltamos para Ele, cremos nele e nós nascemos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E também no capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 3, diz assim: a isto respondeu Jesus. Isso é uma conversa, um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos, um homem corretíssimo, um homem justo, um homem irrepreensível do ponto de vista humano. Mas o Senhor falou para ele: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, esse nascer de novo aqui, na verdade, é nascer do alto. Aleluia! Aqui mostra que nós precisamos nascer do alto. E o versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, nascer do alto. E no versículo 31 do mesmo capítulo 3 do Evangelho de João, diz assim: quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então, aleluia, né? Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Esse vem das alturas aqui é o mesmo termo para nascer de novo, nascer do alto. Tá? Então, nós, na verdade, temos essa base maravilhosa que o Senhor nos deu nesta conferência Geração Santa. E em Efésios, capítulo 2, versículo 6, vamos dar uma olhadinha lá. Nós lemos aqui: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós não temos mais relação com a terra. O nosso lugar é no céu. Muito bem, essa é a nossa posição. E a questão é, nós precisamos guardar essa posição. Nosso desafio diário é esse. Nós ainda somos muito envolvidos com as coisas da terra. Precisamos, aos poucos, nos desprender daqui. O Senhor precisa nos desarraigar da terra para que nós possamos manter a nossa posição celestial. Isso é um desafio não só para os jovens da geração santa, os adolescentes, mas também para nós da geração final. É a geração final, não tem mais nada depois dessa geração. Nós estamos encerrando esta era. E nós precisamos aprender a viver lá no alto, sair da terra, ser desarraigados para viver numa posição celestial. Muito bem. Então, nesta conferência, nós vamos ver agora essa questão da felicidade, né? Eu creio que todos vocês querem ganhar mais sobre esse assunto, né? Ser feliz, né? Felizes. E a mensagem 1, como nós dissemos, vivo o que é real. Então, o que é real? Primeira coisa que nós precisamos nos perguntar é isso: o que é real? Nós sabemos que existem coisas que são temporárias, coisas passageiras, coisas provisórias. Nós sabemos que existem mentiras, sabemos que existem falsidades. E essas coisas, elas passam. Chega um determinado tempo, elas têm uma data de validade, elas passam. E o que nós estamos buscando, o que nós vamos conversar hoje à noite,
é sobre o que é real, para nós vivermos no que é real. Chega de perder tempo nessas coisas que vão passar. Nós precisamos de algo que seja eterno. Nós precisamos de algo que seja permanente. Deus quer trabalhar algo em nós que permanece, algo eterno, na minha vida e na sua vida. E lá, na palavra do Senhor, nos ajuda a entender isso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25. Vamos dar uma olhadinha. Diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então aqui nós vemos algo que é permanente, algo que é vivo. Você vai dar atenção para quê? Para coisas que vão passar, fugazes, transitórias, ou você vai dar atenção para algo vivo? Então nós vamos dar atenção para a palavra de Deus. Nós somos regenerados não de semente corruptível. Existe semente corruptível, mas nós somos gerados de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aleluia! Então irmãos, nós desejamos que vocês também vivam apoiados, guardados, nessa palavra, por essa palavra. E palavra, quando a gente ouve esse termo hoje, palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra profética, nós não estamos falando de doutrina, nós não estamos falando de mero conhecimento, nós estamos falando de algo que pode ser aplicado na minha vida e na sua vida. É isso que vai produzir algo real em mim e em você. Vivo o que é real. Então eu preciso pegar a palavra que Deus tem falado para mim e aplicar na minha experiência. Ela vai sendo sedimentada em mim, ela vai sendo consolidada, ela vai sendo forjada, trabalhada em mim, para que seja a minha realidade. Aí pouco a pouco nós vamos saindo do que é ilusório, nós vamos saindo do que é falso, nós vamos saindo do que é mentira e vamos cada vez mais vivendo na verdade. E 1 João, capítulo 2, versículo 17, nós lemos: ora, o mundo passa, nós estamos no mundo, não é? Estamos no mundo aqui, e muito conturbado, diga-se de passagem, mas o mundo passa, bem como as suas concupiscências. O mundo, os séculos, a moda, todas as coisas criadas pelo homem, isso aí um dia passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia! Então, nós estamos pouco a pouco descobrindo o que é real. Real é fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo para você, jovem. Esse é o nosso desejo para você, integrante da geração final. Fazer a vontade de Deus. E essa expressão aqui, um irmão uma vez nos ajudou aqui, em uma das conferências, uma das palavras ministradas, ele nos ajudou a entender. Fazer a vontade de Deus aqui não é fazer a vontade de Deus ocasionalmente, de vez em quando, de forma esporádica, mas fazer a vontade de Deus de modo habitual e constante. Habitual e constantemente. Se você quiser viver o que é real, você precisa fazer a vontade de Deus
habitual e constantemente. Esse deve ser o nosso hábito saudável, fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, gente? A vontade de Deus é cuidar das pessoas, é levar o Evangelho para as pessoas, é levar o Evangelho do reino, é produzir a igreja, é edificar a igreja, é apacentar as pessoas, é orar com as pessoas, orar pelas pessoas, cuidar delas, nos preocupar com elas. Deus se preocupa com isso. Deus está interessado nisso e Ele espera que nós nos aliemos a Ele para fazer a sua vontade. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Você e eu não vamos passar. Nós vamos permanecer porque fazemos a vontade de Deus. Nas palavras que nós temos ouvido ultimamente, a palavra profética que o Senhor tem trazido a nós por meio dos seus servos, nós entramos no Evangelho de Mateus e nós desfrutamos muito do tema: e será pregado este Evangelho do Reino. Então nós, ao longo desses meses, temos ruminado essa palavra e o Senhor tem feito um trabalho de mudança de esfera na nossa vida. O Senhor tem nos tirado cada vez mais daqui e tem nos levado para as regiões celestiais. E como Ele consegue fazer isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós conseguimos sair daqui, do plano terreno, por meio do arrependimento. E aí o Senhor nos ajudou a ver que arrepender-se não é apenas dar uma volta de 180 graus, estar andando contra Deus, fazendo as próprias coisas e se voltar para Deus. Mas não é só isso. A gente pode se voltar para Deus e permanecer no mesmo plano. O Senhor quer nos tirar desse plano terreno e nos levar para o plano celestial. Então o verdadeiro arrependimento é esse: nos tirar da terra e nos levar para os céus. Temos que nos converter ao Senhor. Senhor Jesus. E o Senhor, isso aqui foi João Batista que pregou em Mateus 3:2, mas o Senhor Jesus também pregou em Mateus 4:17, e depois nós vemos que o Senhor instruiu os discípulos para pregar o Evangelho do Reino. Por que, irmãos, a preocupação do Senhor em relação a esse assunto? Porque nós estamos já vivendo momentos que antecedem, que está muito próximo da volta do Senhor. Nós temos que nos envolver com o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele nos leva a abrir mão de nós mesmos e a viver para o Senhor. Chega de cuidar só de nós mesmos. Não estou dizendo que não precisa cuidar de você, mas nós precisamos dar mais atenção para as coisas de Deus. O Senhor quer nos tirar dessa terra e nos levar para um ambiente onde Ele governa. O que Deus espera na minha vida e na sua vida? Governar, exercer o seu domínio na sua casa, no relacionamento com seus familiares, na sua escola, aqueles que ainda estudam, na faculdade, no seu trabalho, para aqueles que trabalham, no relacionamento com as pessoas em geral. Deus quer ver se na minha vida e na sua vida Ele governa. Então o Evangelho do Reino é isso, o governo de Deus aqui na terra, sendo estabelecido na terra. E nós queremos deixar o Senhor governar a nossa vida e levar esse Evangelho para outras pessoas. E qual é a realidade do reino dos céus hoje? É a igreja. A vida da igreja é a realidade do reino dos céus. Então, viver o que é real é viver a realidade da vida da igreja. Hoje é um ambiente onde nós estamos, que nós precisamos valorizar, né? O Senhor pagou um alto preço para colocar cada um de nós aqui. Não pense você que você veio aqui porque você é bom, mas o Senhor pagou um preço alto por você.
Eu e você não prestávamos, não valíamos nada, mas o Senhor ainda assim morreu por nós, morreu por cada um de nós. Por isso nós estamos aqui hoje na igreja. Precisamos valorizar a vida da igreja, esse ambiente maravilhoso que o Senhor nos colocou nele. Muito bem, o reino de Deus, que é o governo de Deus, irmãos, vai de eternidade a eternidade. Nós vimos um diagrama, né, que mostra todo o reino de Deus e a sua abrangência. A abrangência do reino de Deus vai da eternidade passada até a eternidade futura. E aí dentro nós temos vários períodos. E nós queremos destacar aqui 2 períodos importantes dentro desse governo de Deus. É a era da igreja e o período do reino milenar, que é na era vindoura. Esses 2 períodos são, na verdade, o reino dos céus. Na verdade, melhor, a realidade do reino dos céus. A realidade do reino dos céus, desculpa, é a igreja, e o reino milenar é a manifestação do reino dos céus. Então, vamos dar bastante atenção hoje para esse período que nós estamos vivendo, que é a era da igreja. A era da igreja nós vamos viver nessa era cheios de realidade. E esse reino de Deus também tem uma aparência. A aparência é a parte externa dele, a configuração exterior, a fachada. Por exemplo, Mateus capítulo 13 fala da aparência do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a. Quando fala é semelhante a, tem uma aparência, se parece com algo. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio. Ali se parece muito o trigo com o joio, mas nós vamos discernir o que é trigo e o que é o joio. Então, essa aí é a aparência do reino dos céus e, na verdade, representa toda a cristandade. Todo o cristianismo faz parte desse aspecto do reino. É a aparência. E muitas pessoas, infelizmente, gostam de viver na aparência do reino dos céus. Só se fazer de cristão, mas não ter a vida cristã. E nós queremos sair da aparência e entrar na realidade. Por isso que um aspecto precioso do reino dos céus é a realidade. A realidade, ela é o conteúdo peculiar de algo, a essência de algo. A realidade do reino dos céus é a sua natureza celestial e espiritual. Então, quando a gente lê Mateus 5, 6 e 7, ali nós vemos a igreja revelada, nós vemos a vida normal da igreja nesses capítulos do Evangelho de Mateus. Além da realidade do reino dos céus, se eu e você hoje vivermos nessa realidade, o que vai acontecer? Quando chegar a manifestação do reino dos céus, hoje nós vivemos um período muito curto de tempo aqui na terra. E às vezes nós vivemos arraigados aqui nessa terra. Não vale a pena, porque o tempo é muito curto. Nós temos que viver a realidade do reino dos céus hoje. E um dia, se você e eu vivermos assim hoje, nós vamos entrar na manifestação do reino dos céus. Então, o reino milenar, irmãos, é um período que o Senhor vai governar. Cristo e os seus vencedores vão governar a terra por 1000 anos. Você quer fazer parte desse grupo? Você quer governar com o Senhor? Quer participar do reino milenar? 1000 anos. E esse tempo de 1000 anos, muita gente vai ficar fora dessa esfera do reino, da manifestação do reino. Muita gente vai ficar num ambiente onde vai haver trevas, choro e ranger de dentes. Por isso que nós precisamos valorizar a vida da igreja como a realidade do reino dos céus. Porque nós queremos entrar na manifestação do reino dos céus. E nós vamos reinar com o Senhor durante 1000 anos. Hoje, olha que troca maravilhosa. Você troca alguns anos de vida aqui, míseros anos de vida, se consagrando ao Senhor, se entregando para o Senhor, para que naquele dia você possa reinar com Ele. Eu pergunto para você, querido jovem, querida jovem, vale a pena ou não vale?
Vale a pena pegar essa palavra que o Senhor tem falado para nós, constantemente, incansavelmente, com muita paciência, com muito carinho. Vale a pena a gente pegar essa palavra e aplicar e ter a vida na realidade do reino dos céus, uma vida saudável, uma vida gostosa, né? Que a gente cuida da nossa alimentação espiritual, da nossa dieta espiritual e também cuida das pessoas próximas a nós. Vale a pena, gente, nós nos preocuparmos com as pessoas, porque naquele dia não adianta você ter a realidade do reino dos céus hoje, ficar feliz da vida, viver no que é real, e naquele dia um familiar seu, um vizinho seu, um colega de trabalho, um colega de escola, não está nessa esfera. Se nós não vivermos a realidade do reino dos céus hoje, não só para nós, mas para cuidar das pessoas, nós vamos também, irmãos, naquele dia ficar envergonhados. Então nós temos que pedir para o Senhor misericórdia, para que nós possamos ajudar muitas pessoas. Essa frase mágica que o Senhor nos deu, posso orar por você, abre um caminho enorme para nós cuidarmos das pessoas. Às vezes a gente não tem coragem de falar, mas o irmão Pedro tem nos ajudado a deixar escapar. Deixa escapar da sua boca. Se você deixar escapar, alguma coisa vai acontecer. Uma porta vai se abrir. E normalmente, irmãos, com raras exceções, as pessoas agradecem e pedem sim para que nós oremos por elas. As pessoas, se estão de chapéu, homem, né? Tira o chapéu. Tem gente que se ajoelha para você orar por ela. Tem gente que já curva a cabeça automaticamente, espontaneamente. E quase todas as pessoas choram. Por quê? Porque as pessoas estão cheias de necessidades. E nós chegamos ali para elas como um refrigério. Orando por elas, orando com elas. Parece uma coisa simples, não é? Mas isso aí é de grande valor. E nós temos também camisetas, né, estampadas. Posso orar por você? Agora ganhei uma camiseta bonita, felizes, né? Não sei se ainda tem disponível lá no centro de convivência. É uma delícia essa camisa aqui, hein? Essa camisa aqui já é uma porta para a pregação do Evangelho, viu, do reino. Então, irmãos, uma camiseta estampada, posso orar por você. Às vezes você não precisa falar nada. Você está passando numa fila assim, num caixa de supermercado, num posto, que você vai no centro de conveniência. Em qualquer lugar que você estiver, na farmácia, na padaria, você está com a camiseta ali. Geralmente algumas pessoas pedem para orarmos por ela. Você é pastor? Você é pastora? Você pode orar por mim? Sim. Você precisa de oração para que área da sua vida? Eu preciso de oração pela minha saúde. Preciso de oração porque eu perdi o emprego. Eu preciso de oração para a minha família. Eu preciso de oração pelo relacionamento com meu cônjuge. Eu preciso de oração pelo relacionamento com os meus filhos. As pessoas estão carentes. E eu e você, o Senhor nos levantou, irmãos, para socorrer as pessoas. E se eu e você fizermos isso, com certeza, nós vamos estar na manifestação do reino, vamos desfrutar da realidade hoje, vamos estar na manifestação na era vindoura, e aquelas pessoas que nós cuidamos delas vão estar lá também. Porque elas vão vir para a vida da igreja e vão poder ser edificadas, crescer no corpo de Cristo. Deixa eu avançar aqui, né? Muito bem. Aí,
Entrando em Mateus capítulo 5, ali no final do capítulo 4 de Mateus, nós vemos a preocupação do Senhor pelas pessoas, vendo que as pessoas precisam de cura, de salvação, de libertação. No capítulo 5, nós vemos aqui, no versículo 1, uma coisa que nós estamos ruminando, né? Já há algum tempo, mas é importante a gente reforçar. Versículo 1, Mateus 5, 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los e assim por diante. Muito bem. Então, eu queria destacar essa expressão, subiu ao monte. O Senhor quer revelar algo precioso para nós. O Senhor quer revelar para nós o segredo da felicidade. Mas Ele não pode revelar isso se nós continuarmos esse plano aqui. Ele tem que tirar a gente do meio da multidão. Ele tem que levar a gente para um lugar superior. É isso que Ele está fazendo com você nessa conferência. Ele começou nessa conferência hoje de manhã. E continua hoje à noite. E vai continuar amanhã. E até domingo vai ser. Esse jorrar da palavra para nos tirar do meio da multidão e nos levar para uma posição superior. Para nós ouvirmos o Senhor, né, essa palavra que vai trazer a verdadeira felicidade. E aí nós vamos poder cooperar com Ele, não é? Lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, falando de felicidade, que é o que Deus deseja nos dar, né? Nos introduzir nesse ambiente. Diz assim: então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Irmãos, esse era um ambiente que existia entre o pai e o filho. Um ambiente de felicidade, de delícias, de prazer. Ele podia muito bem ter continuado nesse ambiente, mas ele quis nos envolver, ele quis nos introduzir nesse ambiente de prazer, de alegria, de felicidade. Se Ele quer, quem sou eu para rejeitar? Quem sou eu para dificultar? Quem sou eu para barrar esse desejo do Senhor? Ele quer nos introduzir no ambiente. Ele não precisava disso. Ele tinha um ambiente de felicidade total com o Pai. Mas Ele escolheu introduzir cada um de nós nesse ambiente. Você aceita? Folgando perante Ele todo o tempo, o Senhor quer nos dar esse ambiente de felicidade. Vou perguntar para você, é possível desfrutar dessa felicidade até em adversidades, em situações de aflição, de tribulação? Pergunto para você, é possível? É? Por quê? Porque nós sabemos onde encontrar esse ambiente. Esse ambiente não está na esfera da alma só. A nossa alma ficou complicada. Agora que ela está sendo transformada, trabalhada pelo Senhor. Mas ela ficou complicada. E nós não podemos ficar na esfera da alma. Nós temos que entrar num ambiente que é o Espírito. E ali nós temos a presença de Deus. E nesse ambiente em que eu e você desfrutamos da presença de Deus, até a nossa alma vai sendo contagiada
vai sendo influenciada, vai sendo tomada. E aí nós temos a verdadeira felicidade. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, diz assim: para que, uma vez, no versículo 6 fala da provação, que se necessário nós vamos passar por ela. E no versículo 7 diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. De onde vem essa alegria, esse louvor, essa glória? De onde vem? É uma coisa inexplicável do ponto de vista humano. Mas nós podemos encontrá-la exercitando o nosso espírito. Eu quero realmente encorajar você, querido jovem, querida jovem, a cada vez mais ter comunhão com o Senhor no seu espírito. Invocando o nome do Senhor, orando, tendo comunhão com os irmãos. Num ambiente como esse aqui, dificilmente nós vamos ficar em nós mesmos. Vocês concordam? Então, nas reuniões da igreja, hoje nós ouvimos testemunhos de jovens. A irmã Leandra deu um testemunho precioso para nós. Muitas pressões que o jovem sofre. Mas o Senhor deu vitória para ela. E nós vimos o testemunho do irmão Henrique também lá da igreja de São Paulo. E ele falando sobre serviços. Como ele foi salvo. Como ele tem sido salvo. Como ele tem sido ajudado, tem sido curado, tem crescido, vivendo a vida normal da igreja. Nas reuniões, nos serviços. Cuidando do grupo familiar de cuidado e multiplicação. Preparando a palavra. Se eu e você estivermos envolvidos em cuidar das pessoas, nós vamos crescer. Nós vamos aprender a viver no Espírito. Nós não vamos relaxar. Nós vamos ter uma vida cingida. Os irmãos que cuidam das pessoas, as irmãs que cuidam das pessoas, a rede de cuidado, irmãs conectadas, irmãos conectados, o tempo todo tem que ter uma vida cingida, porque nós deparamos com pessoas que têm muitas dificuldades, diversas necessidades, uma variedade de situações que as pessoas passam, e nós precisamos suprir vida para essas pessoas. Então olha só, você necessariamente tem que viver no Espírito, por isso que eu estou encorajando você a viver cada vez mais em comunhão com o Senhor. Na presença do Senhor, nós vemos o invisível. As pessoas hoje, no seu convívio, elas veem no máximo as coisas que são visíveis. Aliás, todo mundo é assim, né? Mas se nós andarmos no Espírito, nós vamos ver coisas invisíveis. E eu quero dar um exemplo para vocês, que está em Lucas capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 24. Depois gostaria que você lesse com calma essa porção da palavra. E ali conta a história de um paralítico, que ele não tinha como se aproximar do Senhor Jesus para ser curado. Aí 4 amigos dele colocaram ele numa maca e não conseguiam entrar pela porta da casa em que Jesus estava, porque tinha muita gente ali. E essas pessoas então, isso é um bom exemplo para nós, né? Nós vamos cuidar das pessoas, tem muita gente na porta, tem muita dificuldade, é muito complicado, mas nós temos que orar para o Senhor nos dar luz, nos dar uma saída. E esses 4 amigos foram para o telhado da casa, e abriram um buraco no telhado, e desceram esse paralítico, que chegou na presença de Jesus. E quando ele chegou na presença de Jesus, o que qualquer pessoa, ia pensar que Jesus ia fazer, é imediatamente curar o paralítico. Não é verdade? Mas o que Jesus fez? A primeira coisa que ele fez, você sabe? Por isso que é bom ler a Bíblia, né? Estão perdoados os teus pecados. Você vê o homem e a deficiência física dele, mas você não vê o interior do homem.
Jesus vê. Por isso, quando nós estamos ajudando as pessoas, nós temos que orar sim por elas, para que o inimigo bata em retirada na vida delas. Não adiantava nada o Senhor curar esse paralítico e ele continuar nos pecados dele. Ele ia embora e continuar pecando, talvez até mais. O Senhor falou: estão perdoados os teus pecados. Todo mundo ficou assustado. Mas aí depois, as pessoas questionando: quem é ele? Que autoridade ele tem para fazer isso? O Senhor falou assim: o que é mais fácil fazer? Aí mais para frente o Senhor falou: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Por que eu estou falando isso para vocês? O Senhor está querendo aguçar a nossa sensibilidade espiritual, a nossa percepção espiritual. Nós não podemos viver como todo mundo vive, só vendo o exterior. Nós temos que ter uma percepção espiritual das coisas. Por que eu tenho dificuldade de orar pela pessoa? Porque eu não consigo ver a necessidade espiritual dela. Eu vejo aquela pessoa ali, ela tem uma casa bonita, ela tem carro, ela tem isso, tem aquilo, só vejo o exterior. Essa pessoa não precisa de Deus, não precisa de socorro, não precisa de cura, não precisa de salvação. Por isso nós temos que ter essa percepção espiritual. Todo ser humano precisa de socorro. Antes da cura física, ele precisa da cura espiritual. Posso orar por você? E outro episódio é da conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana, que foi para o poço buscar água e ali se encontrou com o Senhor Jesus. E ali no diálogo entre o Senhor e a mulher, o Senhor falou para ela: olha, vai lá, busca o teu marido e vem cá. Aí ela falou para o Senhor: não tenho marido. Aí o Senhor falou assim: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Ah, irmão, isso aí só Jesus pode ver. E quando você sai para pregar o evangelho do reino, você sai em nome de quem? Em seu nome? Meu nome tem poder para fazer alguma coisa? Zero. Pelo contrário, eu só chamo problema para mim. Mas quando nós saímos em nome de Jesus. E esse Jesus que conversou com essa mulher e ajudou de fato essa mulher, ele hoje está dentro de cada um de nós. Ele hoje é o Espírito. Mas o Senhor não via só coisas ruins não nas pessoas, né? Então a Bíblia, a gente não pode olhar, né, e achar que só para ver coisa ruim. Mas aqui também nós somos ajudados em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós lemos: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Essa palavra profética está nos levando para as profundezas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós não podemos ser pessoas naturais, pessoas que vivem em si mesmas. Nós queremos ser pessoas espirituais. Ô jovem, você está sendo convocado para fazer parte de um exército celestial. Nós estamos numa guerra espiritual. Não vamos lutar essa guerra aqui na terra. Temos que lutar em outro nível. E nós vemos que em 2 Coríntios 5, 7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém, queridos?
Vamos andar por fé? Aleluia. Então, entrando nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, nós temos aí no versículo 3, bem-aventurados, vou ler aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado, essa palavra aqui na verdade é feliz. Felizes. Então, os irmãos hoje nos ajudaram a ver que a porta para entrar no ambiente da felicidade, no ambiente onde Deus está, onde o Pai está, o Filho está, o Espírito está, para entrarmos nesse ambiente, nós precisamos de uma condição: ser humildes de espírito. Ou, melhor traduzindo, pobres em espírito. O que significa isso? Significa que eu preciso me esvaziar. Eu e você estamos cheios de muitas coisas. Mesmo nessa conferência, quando você chega aqui, você chega carregado de muitas coisas. Para você receber algo novo de Deus, você precisa se esvaziar. Você que está em casa também, aleluia, porque essa conferência é híbrida, está alcançando as pessoas que estão vendo pela internet. Você que está em casa também, pode ser que você esteja cheio de coisas, até a tampa. Deus não consegue acessar você e se dispensar mais para você. Então, você precisa o tempo todo se arrepender. Então, a porta de entrada para o ambiente da felicidade é nos esvaziar, nos humilhar, deixar a arrogância, deixar a soberba. Você faz as coisas, você acha que é muito bom naquilo que você faz, deixa isso de lado, se esvazia para que Deus possa introduzir você num ambiente de felicidade. Ser pobre em espírito é esvaziar-nos de todos os nossos recursos naturais e terrenos e permitir que o céu governe nossas ações, nosso viver. Oh, Senhor, muitos recursos naturais e terrenos, precisamos nos esvaziar e deixar Deus governar a nossa vida. Quer deixar Deus governar a sua vida, jovem? Ou quer continuar desgovernado? Porque debaixo do governo de Satanás é desgoverno. Debaixo da autoridade do inimigo, não tem direção a pessoa. A pessoa está perdida. Então, o verdadeiro governo é debaixo da autoridade de Deus. O espírito humano é a parte mais profunda do nosso ser. É o órgão por meio do qual contatamos Deus e percebemos as coisas espirituais. Se nos acharmos cheios, abastados, arrogantes, não poderemos receber a Deus. Se nos esvaziarmos constantemente, nosso espírito, sendo governados pelo Rei do reino dos céus, seremos vencedores e entraremos na manifestação do reino dos céus. Aleluia! Então essa é a primeira bem-aventurança. Senhor Jesus, como o irmão Pedro disse hoje de manhã, nós temos que pagar um preço para ter essa felicidade. E esse preço aqui, agora que se apresentou a nós, é nos esvaziar de todos os recursos naturais e terrenos e permitir que o céu governe nossas ações e nosso viver. Depois, a outra bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 4. Irmãos, esse sentimento aqui de chorar, por que é importante? Essa pessoa é feliz. Esse choro aqui não é choro pela própria condição dela, mas é porque ela olha para a condição da humanidade. Como o homem ficou. Como as pessoas ficaram depois da queda do homem. As pessoas estão angustiadas, tristes, desesperadas. E até às vezes muitos irmãos nossos, estão nessa condição.
Então nós precisamos ter esse sentimento de choro. Tem que bater em nós um desespero por amor a essas pessoas. E a coisa é tão séria, que em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, nós lemos: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, o homem foi criado de uma maneira tão rica, tão preciosa por Deus, e se tornou essa pessoa. Ficou nessa condição. Já pensou? E isso deve gerar em nós um sentimento. O mesmo sentimento que Jesus teve, registrado em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Quando ele olhou para aquelas multidões, ele percebeu que aquele povo estava aflito, exausto, como ovelha sem pastor. E aí a Bíblia diz que o Senhor se compadeceu daquelas multidões. Eu não sei se é esse o sentimento que está no nosso coração quando nós deparamos com as pessoas. Se você não tiver essa percepção, você não vai ter esse sentimento. Você não vai chorar por essa causa. Por isso nós temos sido ajudados, irmãos. Esse sentimento profundo do Senhor, de amor, de compaixão pelas pessoas, deve ser o que toma conta de nós também. Amém? Os irmãos que estão presentes, os que estão em casa, nós precisamos ser inundados com esse sentimento de compaixão pelas pessoas. E aí nós não vamos ter dificuldade de falar: posso orar por você? Eu tenho certeza que você vai ficar corajoso. Se você tiver esse sentimento, você vai ficar corajoso. Se você saber quem é a pessoa que está na sua frente, você vai ficar corajoso. Se você souber a desventura, a infelicidade, a falta de alegria, a falta de paz, falta de segurança, falta de firmeza, a degradação, as decepções, essas pessoas estão cheias de dificuldades. E eu e você podemos ajudá-las. Nós temos que sair daqui hoje à noite. O grito de guerra que nós aprendemos hoje à tarde. Eu acho que nós vamos ter que cantar esse grito de guerra hoje à noite. Amém. Para a rua! Uma coisa, irmãos, é você entrar num ambiente de felicidade. Você pagou o preço e entrou. Outra coisa é você levar esse ambiente para outras pessoas, introduzir outras pessoas nesse ambiente. Por isso que a palavra tem nos ajudado a socorrer os necessitados. Aí, nós vamos desfrutar da realidade do reino dos céus, e as pessoas também vão viver nessa realidade, e muitas delas, nós vamos nos encontrar com elas lá na era vindoura, no reino milenar. Você viu a alegria do Henrique hoje, quando orou pelos pais, pela família? Isso não tem tamanho, não tem como, né, mensurar essa alegria, o tamanho dela. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso significa pacífico, gentil, dócil, humilde. É você? O Senhor Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. Que o Senhor nos dê, irmãos, nos faz pessoas dóceis.
humildes no relacionamento com os outros, gentil. Às vezes nós somos gentis, nós, eu digo, na igreja, né? Somos gentis com os irmãos, dóceis com os irmãos, amáveis com os irmãos. Mas em casa, com o cônjuge, com os pais, com os filhos, vira um bicho, né? E o que essas pessoas que vivem perto de você querem de você? Elas só querem uma coisinha, que você as trate da mesma maneira que você trata os irmãos. Só isso. Abraça os irmãos, quando podia, né? Hoje estamos em pandemia, mesmo assim a gente ainda infringe essa regra, né? Às vezes a saudade é tanta que a gente abraça, mas a gente tem que cuidar. Né? Plena pandemia, consciência, né, da situação que nós estamos vivendo. Mas com os irmãos a gente tem esse carinho todo, esse cuidado todo. E outra coisa importante, às vezes nós não cuidamos dos irmãos que estão no nosso meio, como nós cuidamos das pessoas que nós estamos começando a apacentar agora. Eu não sei se você já percebeu isso. Quando a pessoa que nós estamos apacentando, né, nós ajudamos ela desde o início, a leitura da Bíblia, e nós temos a maior paciência com ela. Às vezes nós não temos paciência com os irmãos que nós servimos junto com eles. E esse irmão, lá vem ele de novo. Não aguento. Não é uma contradição isso, não? Eu queria que vocês me ajudassem. É uma contradição, não é? Nós temos que tratar bem as pessoas, incluindo as pessoas que nós já convivemos com elas. No início do casamento, né? Início do casamento, florzinha para lá, florzinha para cá, e beijo para lá, beijo para lá. E o casamento vai passando. Fez aquilo? Não fez? Por quê? Aí só fica no fez, não fez, fez, não fez. Qualquer coisa, fica chateado, fica bicudo. A tromba, vira um elefante. Qualquer coisinha, qualquer espirro. A mulher tossiu perto de você, ou o marido tossiu. Opa, peraí, está com Covid? O que é isso? Atim! Sai para lá, está amarrado. Não, vamos abraçar, vamos cuidar das pessoas próximas a nós, tá bom? Vamos cuidar bem. Quem é casado aqui? Jovem casado aqui, levanta a mão, por favor, só para eu saber. Que população grande, hein? Maravilha. Marido, vocês estão cuidando bem das esposas? Vamos fazer um pouquinho de encontro de casais aqui? Não, nós só pedimos isso aqui para os maridos, ser manso, que significa ser pacífico, gentil, dócil, humilde. Amém, maridos? Tem irmão até que desapareceu na cadeira ali, não sei para onde ele foi. Estou brincando. Mas, irmãos, esposas em relação aos maridos, maridos em relação às esposas, vamos cuidar melhor uns dos outros. Irmãos na igreja, né, que o Senhor nos dê graça para cuidar uns dos outros. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lá em Salmo 89, 14, diz assim: justiça e direito são os fundamentos, ou fundamento de teu trono. Graça e verdade te precedem. O reino dos céus tem a justiça como uma base sólida. Os que vivem no reino dos céus não podem usar meios escusos, inadequados e tortuosos. Devem ser corretos no relacionamento com Deus e com os outros. Quando há justiça, há paz. Quando há paz, há alegria, há felicidade. Então, meios escusos, injustos. Nós que somos cristãos, filhos de Deus, vivemos na realidade do reino dos céus, precisamos tomar muito cuidado com esse assunto. Por quê? Porque nós queremos preservar a paz entre nós, e onde há paz, há alegria.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser justo é dar a alguém o que ele merece. Ser misericordioso é dar o que a pessoa não merece. No relacionamento com os outros, sejamos cheios de bondade, mansidão, longanimidade, perdoando e pedindo perdão. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 15. Eu gostaria que você anotasse. Bem-aventurados, a próxima bem-aventurança, os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Nossa vida cristã, irmãos, nós precisamos ser puros. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós sempre temos desfrutado dessa porção, mas às vezes a gente se esquece, né? É bom a gente relembrar. O apóstolo Paulo diz assim: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O Senhor nos guarde, irmãos, da hipocrisia, da falsidade, e que o Senhor nos dê um coração puro. Muito bem. Esse coração puro aqui, se você for olhar para a sua experiência, e eu olhar para a minha experiência, o nosso coração tem muita impureza ainda. Mas eu não queria que você desistisse de você. A palavra não é para nos desanimar, é para nos encorajar. Como você vai lidar com esse assunto da impureza do coração? À medida que Deus ilumine você, você deve se arrepender, pedir perdão, confessar. E aí o seu coração vai sendo purificado. O coração, ele vai sendo contaminado com impurezas à medida que o tempo vai passando. Se você não cuidar dele, a Bíblia diz que nós vamos naufragar na fé, porque nós vamos ter uma consciência problemática. Então eu preciso, e você, jovem, dia a dia, lidar com esse assunto do coração. Ninguém precisa falar nada para você. Você mesmo vai diante da luz do Senhor. E se a palavra iluminou você, aproveita a oportunidade. Se uma oração que um irmão fez iluminou você, aproveita a oportunidade para pedir perdão, para se arrepender. Às vezes nós participamos das reuniões da mesa do Senhor na nossa igreja, e nós muitas vezes não sabemos o significado daquela mesa. Nós achamos que naquela mesa, aqueles dois elementos, só representam o Senhor Jesus, mas ali representa a obra que o Senhor realizou para produzir a igreja. O Senhor Jesus, ele foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu, e ele se multiplicou e produziu muitos grãos. E é desses muitos grãos que o Senhor produziu esse pão. Eu e você fazemos parte desse pão. Então, quando você está partindo o pão, às vezes você está com problema com o cônjuge, tem que aproveitar a oportunidade, ser iluminado, pedir perdão e perdoar. Ah, mas eu não tenho culpa, irmão. A culpa é dele ou dela, não importa. Ah, irmão, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Ah, irmão, a culpa é do meu irmão. Ah, a culpa é do meu filho. Não importa, gente. Se você ficar procurando quem é culpado, você não vai receber essa luz do Senhor. Se você souber que alguém tem algo contra você, independente de você ser culpado ou não, você deve pedir perdão, se arrepender. Aproveita a mesa do Senhor. Eu espero que a gente encare a mesa do Senhor pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana nós temos a oportunidade de participar da mesa do Senhor. Nós oramos, agradecemos a Deus, mas às vezes nós estamos com barreiras com os irmãos. E não pense você que barreira com os irmãos, você tem um caminho livre para Deus. Não. Barreira com os irmãos é barreira também com Deus. Por isso que você entristece, você perde a felicidade, você perde a alegria. Você fica triste, não consegue mais reunir, não consegue mais orar, não consegue mais ler a Bíblia. Por quê? Barreiras com as pessoas.
Não sei se eu estou sendo forte demais, mas de fato nós queremos nos ajudar aqui. Essa é uma comunhão de ajuda mútua. Nós estamos nos ajudando. Não é uma mensagem. É uma comunhão de ajuda para todos nós. Inclusive para mim mesmo. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3. Quem aqui já leu esse versículo? Capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, né? Quem aqui já leu esse versículo? Ninguém? Opa, apareceu uma mão ali. Eu tenho certeza que vocês já leram, mas vamos lá. Quisera eu, versículos 2 e 3, né? Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você recebeu luz aqui? O Senhor está nos preparando como uma virgem pura. Por isso que nós estamos falando essa palavra para vocês. Esse é o preço que nós precisamos pagar, né, o tempo todo, abrindo mão de nós mesmos para desfrutar da realidade do reino e viver o que é real. Todos os que são puros, que bordam suas vestes, que praticam atos de justiça no dia a dia, participarão das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Ali nós temos essa garantia. Então, no dia a dia, nós precisamos praticar atos de justiça. Aí, a irmã Sofia, que estava nos ajudando aqui na música, no louvor, ela comentou sobre Salmo 51, versículos 7, versículo 10, principalmente. Ali nós vemos uma pessoa que, ao ser iluminada por Deus, reconheceu a condição dela e se arrependeu. Versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Você crê nisso? Que Deus pode fazer essa obra na sua vida? Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Aleluia! Senhor, eu quero esse coração puro. Eu quero que o Senhor troque esse coração de carne que eu tenho e coloque em mim um coração, esse coração de pedra que eu tenho, e coloque em mim um coração de carne. Que seja sensível a Ti, a Tua vontade. Você pode orar assim hoje à noite para o Senhor? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E Isaías 62, 2. Você quer ser alvo da atenção do Senhor e da estima do Senhor? Quer, jovem? Ou não? Então vamos lá, Isaías 66, 2. Darei, pois, minha atenção, isso aqui é na versão King James atualizada, tá? Darei, pois, a minha atenção e estima a este, 2 pontos, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Aleluia! Nós precisamos pegar o nosso coração e levar diante do Senhor, nos arrepender. E precisamos dar uma dedicação reverente, o seu amor reverente à palavra. Dedica seu amor reverente à palavra. O que significa isso? Pode responder, não? O que significa dedica seu amor reverente à minha palavra? Praticar a palavra, tá bom? Não é só ler a Bíblia, ficar lendo 2, 3 capítulos por dia.
não é só isso. Tantos, né? Li a Bíblia já de capa a capa. Mas e aí? Cadê o amor reverente à palavra? Cadê a aplicação da palavra no dia a dia meu ali, no meu dia a dia? Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor está nos dando, que o Senhor nos ilumine. Aí depois continua, bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é pessoa que, né, está sempre apaziguando ali as coisas, não é botando lenha na fogueira não, né? Pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu vou concluir aqui então essa palavra, mas eu queria pedir, não sei se os irmãos poderiam nos ajudar, com aquele grito de guerra que foi dado hoje à tarde. Porque, irmãos, essa palavra não é para nos deixar no cantinho, para a gente cavar um buraco e colocar nossa cabeça ali, para a gente recuar, para a gente retroceder, mas é uma palavra para nos ajudar a avançar. Então, nós esperamos que as próximas, palavras, pouco a pouco o Senhor vá nos iluminando e formando esse exército de jovens felizes.